para a gente gravar. Então, a gente vai falar de alguns parâmetros que são importantes para o exame, para vocês melhorarem, né, o resultado de vocês em relação a alguns pontos que eu acho importantes, tá? Isso me trouxe alguns resultados positivos, tá? No meu dia a dia, no meu trabalho. Eu vou dividir esse conhecimento com vocês. Antes de mais nada, agradecer aí a presença de vocês aí, tá? Só estou um pouquinho com febre, cara. Peguei febre agora à noite, me deu um pouquinho de febre, mas eu tinha esse compromisso com vocês. Eu falei, não, vamos lá. E já estou na base do medicamento e vamos lá, vamos dar seguimento aqui na... Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um ok aí se estão me ouvindo bem, para eu começar. Fala assim, Edu, tá começando, tá ouvindo bem. Só dá um ok aí, fala ok. Para a gente poder começar. Fala, Edu, estou ouvindo bem. Ok, sim, então tá ótimo. Primeiro sim, é o delay mesmo. Então, a gente parte do seguinte parâmetros, né? A gente tem que observar a anamnese do paciente, que é importante, o histórico do paciente, né, para várias questões. Por que ele está fazendo o exame, tá? Em relação a paciente, né, de ambulatório, paciente de emergência vem no pedido médico, às vezes o paciente não está em condições de responder, né? Mas é importante a gente saber a anamnese por causa do histórico do paciente em relação, né, a alergia, tipo de alergia, se tiver que fazer se tiver que fazer a injeção de contraste. Em relação, né, ao contraste, o uso de contraste, existe uma lenda, né, que o pessoal fala que paciente que é alérgico, né, ele não faz contraste sim com acompanhamento, né, do anestesista, custo-benefício. Se o exame for importante ser feito com contraste, faz todo o preparo, né? E é importante também, se caso, né, a alergia for muito prejudicial ao paciente, se for muito grave, fazer com a presença de anestesista, tá? Então, tem alguns serviços que eles mandam preparo o paciente, né? O paciente fazer, e alguns locais eles pedem para fazer com anestesia, com anestesista, tá? Então, o histórico do paciente, principalmente mulheres, né? O data da última menstruação, isso é super importante para o exame, tá? Um outro fator que eu acho importantíssimo, principalmente para a angiotomografia, é a punção. A gente está sempre alerta em relação à punção. Ah, Eduardo, por que a tua preocupação é só em angiotomografia? Não, a minha preocupação é para todos os exames, tá? Mas, em especial, como a minha especialidade é a angiotomografia, eu gosto de fazer com gel com 18. No mínimo, gel com 20. Tá? Os meus resultados, eles são melhores com gel com 18, tá? Principalmente para a TEP. Ah, Eduardo, você usa o 20? Sim, muito raramente, com fluxo de 4, de 3,5 a 4, no mínimo 3,5. Tá? Então, a gente tem que entender, né, um pouco do material que nós usamos em relação ao tipo de exame, do fluxo que a gente vai usar em relação à punção. Tá? Então, o calibre, né, a gente, com gel 18, consigo fazer aí até coronária com fluxo de 6. Né? O TEP eu gosto de fazer de 4,5 a 6 também, dependendo. Pacientes obesos, pacientes gordinhos, eu gosto de fazer com fluxo alto, né? Já expliquei isso na outra aula. Tá? E a minha média de calibre em relação ao gel 18 é no mínimo de 4,5 a 6 ml por segundo. Já o 20 eu gosto de usar de 3,5 a 4 ml por segundo. Tá? Então, o calibre ali do gel eu gosto de usar 18 a 20. Tá? Ah, mas os outros exames, eu posso usar o 22 com um exame trifásico? Sim. Tá? Mas você tem que entender, né, o que você quer para o resultado do seu exame. Tá? Então, um exame simples,
né, numa passada que você faz sem contraste, o médico, de repente, esse que é o problema de funcionar antes-paciente. De repente, na fase sem contraste, é visto no abdômen pélvico um aneurisma e o exame muda completamente de situação. Ele passa de ser um exame, deixa de ser um exame simples e passa a ser um exame mais complexo. Então, tem que tomar cuidado em relação ao que a gente vê em relação ao pedido, tá? Então, pode ser surpresa, né? Já aconteceu com a gente várias vezes, a gente fazer a primeira fase, né, e a gente identificar um aneurisma, e a gente ter que optar em fazer a fase arterial e a fase venosa. Ah, implicou em alguma coisa? Só, né, o calibre, o gel. Função renal é importante, Edu? Sim, né? Principalmente paciente que tem problemas renais. O paciente internado, normalmente, né, o paciente que ele tem déficit renal, ele pode dialisar, né? Então, ele faz o contraste e dialisa logo após o contraste, sem problema nenhum. Tá? Mas a função renal é de extrema importância, até porque, né, esse contraste ele é atóxico. Então, cuidado com isso. Quantidade de contraste. Isso aí, rapaz, isso aí pega pra caramba em relação ao que o pessoal, né, tem feito. O pessoal usa 100 ml para todo mundo, nunca vi. Todo mundo tem o mesmo peso, 100 ml para todo mundo. Não conseguem fazer cálculos em cima, né, do peso do paciente. Então, determinados locais é de 1 a 2 ml por peso do paciente. Então, faça um cálculo, vê qual é a estratégia daquela instituição, o que que usa como parâmetro, o que que o médico, né, gosta nos exames dele. Então, é fazer cálculo, não adianta, né, todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo usa 100 ml, até paciente de 50 quilos, né, que aí não estaria fora também, de 1 a 2 ml não estaria fora, mas vê o padrão da clínica, né, para você não estar usando contraste demais. E existe um cálculo, né, na internet por peso de paciente. Então, isso é fácil da gente identificar, né, por quilo e a quantidade certa por paciente. Isso é bem legal, tá? Só fazer uma pesquisa. De repente, eu tenho isso, eu mando para vocês lá no YouTube, o link. Então, a quantidade é interessante nós sabermos o peso do paciente e qual tipo de exame que vai usar. Uma outra coisa importante, falando em quantidade, é igual fazer, todo mundo também usa 100 ml para fazer anjo para todo mundo, né? E é engraçado isso, que outro dia me ligaram, me mandaram uma mensagem, Edu, aqui na clínica o médico usa 140 ml para fazer um TEP. Eu falei, cara, mas que isso? Qual a marca que você trabalha aí? Aí eu trabalho com 16 canais. Eu falei, caramba, cara, 16 canais. O cara está usando. Qual a tua velocidade aí? Qual o tempo de aquisição? Não, a máquina é até boa, uma máquina da Philips, um Brilliance, né, com a rotação de 0,8, bom equipamento, tem uma rotação rápida, tem um pitch rápido. Eu falei, poxa, mas ele está usando 120. Você já reparou que quando você termina o exame ainda está injetando contraste? Aí ele foi e deu aquele stop. Aí eu falei, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso em relação ao tempo que você termina o exame e continua injetando. Porque tem um tempo de chegada de realce até um determinado ponto de observação do exame, né, o ponto anatômico de referência, e dali para lá aquisição. Esse tempo é curto, cara, não passa aí, na média, de 14 a 16 segundos, né, de chegada e de término de exame. Senão, se você passar disso, já começa a pegar uma fase já contaminando, começa a ser arterial, saída de contraste do coração, uma fase arterial, né? Do lado esquerdo do coração preenchido, você já começa a estar contaminando a tua TEP, pegar a veia. Aí ele foi essa semana e me respondeu, ele falou, Edu, hoje a gente está usando 60 ml, praticamente a metade que a gente usava, só com aquela dica. Eu falei, então, cara, tudo é cálculo, entendeu? Você tem que fazer cálculo, não é inventar 100 ml e para alguns exames você inventar números, é cálculo. Quando você passa a fazer cálculo, o seu exame ele fica mais preciso, a quantidade em relação, né, ao paciente ele diminui, e isso é bom para o paciente, você não agride o rim do paciente. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter em relação ao exame, né?
Tipo de contraste, né? A indicação, vamos para a indicação. A indicação do exame, né? Hoje, nós técnicos, né? Hoje, é praticamente total conhecimento que nós temos que ter de algumas patologias, a importância da gente entender de algumas patologias. Por que eu falo isso? Na minha experiência de 22 anos, né, com essa galera, trabalhando com essa galera, isso ajuda muito no plantão, né? Então, você já sabe, né, quando o paciente ele tem um processo inflamatório, o uso do contraste, aí você já pede a enfermagem para adiantar o acesso venoso, antes, né, ainda mais de madrugada, aí o médico chega, avalia, e você pede para fazer o contraste, já é 10 minutos, isso conta no plantão pra caramba, querendo ou não. Aí sempre tem uns engraçadinhos, mas a gente não está no plantão para dormir. Não, cara, não é a questão, não é dormir. O plantonista, né, a covardia, vamos dizer assim, né, não seria nem essa palavra, mas vou usar esse termo que fica mais fácil para a gente. Tu chega numa emergência, cara, tem 10 médicos, né, variáveis, né, situações, ortopedista, neuro, né, gastro, por aí vai, de várias especializações. Cara, e só tem um radiologista de plantão. E esses caras atendendo 10 pacientes, ou de madrugada, isso conta pra caramba no plantão. Então, é todo mundo trabalhando a noite toda, né? Então, quando você diminui a tua, né, você acelera o teu processo com conhecimento da indicação, você ganha 10 minutos aí, 10, 5, 20 minutos, isso é sono pra caramba, né, no final. Então, a gente não está preocupado com sono, a gente está preocupado com a, né, otimização do processo. Então, a gente, cada vez mais, a gente tem que entender um pouco mais de patologia, até para poder acelerar o processo. Ah, vai fazer contraste? Não vai, é alérgico. Aí entra na anamnese, o paciente não autorizou. Então, tudo isso, na hora que você vai passar a informação para o radiologista, isso é importante, faz maior diferença, tá? Em tempo. Então, o tipo de contraste, a gente tem a variável, né? A maioria dos lugares que eu trabalho hoje, né, o realce de contraste é o de 300 e 350. Né? Muito raramente eu trabalho com 370 ou 400. 370, se eu não me engano, eu trabalho na Casa de Portugal. O realce de contraste, né, isso é importante também, mas a gente tem que entender o seguinte: o que eu quero de realce para o meu exame, de 300? Se eu tiver, né, um gel com 18, tá, e eu fizer esse gel com 18 um fluxo de 3, eu vou aumentar a minha coluna de contraste. Então, o meu realce ele vai ficar pior. E se eu diminuo a minha coluna de contraste, coloco um fluxo de 4 a 5 ml, diminuindo, né, o meu fluxo, eu tenho uma concentração de contraste melhor. Tá? E tem outras variáveis para melhorar o realce. Aí o pessoal fala assim, mas a enfermagem fala sempre que vai ficar com 3, 3,5, já escutei isso direto. Coloca um fluxo coloca um gel com 18, a enfermagem ainda chega para o caboclo e fala, coloca 2,5 de fluxo. Cara, se, né, o acesso venoso estiver perto, estiver bom, não tem por que você usar 2,5 num gel com 18. Não faz sentido. Você vai usar 2,5 no gel com 22. Então, você tem que entender também, né, da explosão, né, vamos dizer assim, do fluxo do teu gel. O que ele aguenta? Ele aguenta um fluxo de 3,5? Aguenta um fluxo de 6? Isso você tem que entender também. Então, o tipo de contraste, ele vai te ajudar no realce quando você diminuir a coluna de contraste e tiver mais concentração. Vou dar um exemplo básico. É igual você pegar, né? Na minha época, minha mãe usava muito cloro, fazer água sanitária. Então, ela pegava 1 litro de cloro e colocava 5 litros de água e virava aquela água sanitária, né, batizada. E aquilo dali me chama a mesma atenção hoje, nos dias de hoje, eu trabalhando, quando você aumenta a tua coluna de contraste, você dilui o teu sangue, né, praticamente mistura mais o teu sangue, aumentando a tua coluna com esse contraste. Então, o realce ele vai diminuir, faz sentido, né, porque você aumentou a tua coluna, quando você diminui, você tem pouco espaço ali comprimido e para fazer a aquisição,
e o aparelho acompanhar, você vai ter mais realce. Agora, quando você abre essa coluna de contraste, que você contamina, você tem um tempo de injeção maior, você vai contaminar a tua aquisição. Então, o arterial, né, você quer um arterial muito bom, com contraste de 300, diminui a sua coluna de contraste, né, e trabalha com pitch. Aí o teu pitch tem que ser mais veloz, né, para acompanhar a coluna de contraste. Então, é isso. Opa, desculpa aí. Então, a falta de contraste reduz a sensibilidade, né, dos exames. Isso foi um radiologista alemão, né? Pedido médico. Voltando a falar do pedido médico, o exame radiológico só pode ser requisitado por médico. Qualquer ato que vise diagnóstico, prognóstico ou terapêutico, execução ou prescrição, é ato médico, portanto, privativo desse profissional. Comete falta ética o médico que aceitar realizar o exame radiológico, não solicitado por médico. Aí tem aí a lei, né, o parecer, por aí vai. Definição: quando o pedido do exame passa pelas mãos do médico radiologista, ele, por seu conhecimento, definirá né, o método para a realização e execução do exame. Pedido médico assistente do paciente. As escolhas são passadas para o operador da tomografia, onde irá escolher o padrão de protocolo a ser seguido na realização do estudo a se realizar. O que me chama a atenção nisso aí? Em vários locais que eu trabalho, né, até hoje, vira e mexe, tá? Vira e mexe, a gente chega lá, tem que olhar o protocolo, porque sempre tem um que mexe, altera o protocolo e acaba deixando salvo no equipamento. E isso traz transtorno, porque você na correria, no local que você trabalha rápido, você às vezes perde um detalhe de um exame, principalmente, voltando a falar de angiotomografia, né, que é um exame que o pessoal tem que ter um conhecimento, né, mais avançado, vamos dizer assim. Então, isso perde tempo, que pode perder o exame. Se o cara não estiver atento, né, aos protocolos, ele acaba fazendo besteira. Então, cara, protocolo não é para se mexer. Protocolo, o nome já diz. Protocolo do serviço. Então, cuidado na hora de escolher a tua região de varredura, tá? Tem que ter um conhecimento de marcação muito bom, ou seja, conhecimento anatômico. Em relação, né, aos protocolos, modulação de dose, hoje muito bem, né, bem formulado nos equipamentos, todos eles têm a modulação de dose, o Smart MA. O KV, a gente cada vez mais tem usado ali em torno de 120, saindo daquele 140, diminuindo mais, né, a quantidade de radiação ao paciente. O FOV, isso é uma preocupação, porque a maioria das pessoas, exame de cabeça, tem que usar FOV de cabeça. Então, o pessoal cisma de usar FOV de corpo, principalmente no GE, para fazer exame de cabeça, porque a marcação cortou ali o crânio, a mesa ficou mais alta, a mesa ficou mais baixa. Não façam isso. Exame de cabeça, FOV de cabeça. Exame de corpo, FOV de corpo. Tá? Posicionamento, super importante para você não, né, você marcar. Não, a enfermagem às vezes quer ajudar, mas sempre que a enfermagem, né, coloca lá o paciente, por mais que ela, né, ajude a gente, sempre fica um pouco torto, principalmente crânio, face. Vai lá, dá uma olhadinha, né, coloca, né, simetricamente e toca a ficha. A técnica vai depender muito do teu pitch. Né? O pitch acabou saindo errado aí. A escolha do KV, do MA, do FOV e do algoritmo de reconstrução. Tá? Depois eu dou uma acertada nesse pitch aí, ficou faltando letra. O protocolo será o resultado total daquilo que você, né, quer prescrever para o teu exame. Né? Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos. Cara, se você tem um protocolo bem arrumado, não tem como você ter um péssimo exame. Então, você tem que ter conhecimento. Vamos lá. Teu protocolo, no teu serviço, é um protocolo único? Ou é um protocolo em cima de peso de paciente, que é um dos protocolos que eu mais respeito?
paciente de 60 a 70 quilos, protocolo, paciente de 80 a 90 quilos, outro protocolo, paciente de 100 a 120 quilos, outro protocolo. Por que eu falo isso? E você não vai mexer muito em parâmetro, porque na maioria dos lugares que a gente trabalha, né, a gente tem o coringa que vai cobrir, né, então o cara, de repente, não tem o conhecimento daquele, né, do funcionamento do local. Então, isso ajuda muito quem vai trabalhar junto com você, ou vai te cobrir, né? Porque o protocolo está ali, está escrito, paciente obeso, paciente magro, paciente... Não está escrito. Então, se você deixa amarrado, paciente, né, jovem, vamos botar assim, paciente pediátrico, você acaba usando o protocolo de adulto, olha o mal que você está trazendo, né, para essa criança. Então, tem que entender muito de protocolo, porque ele é o resultado do seu serviço, é a assinatura, é o conhecimento que você tem do equipamento que você trabalha. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente mexe, em espessura de corte, pitch, algoritmo de reconstrução, incremento, isso tudo é importante, KV, MA, isso a gente tem que entender bem no nosso equipamento, isso está dentro dos resultados, né, dentro da tua assinatura, do teu trabalho, do teu conhecimento. Aqui eu trouxe uma timeline, né, desde 1975, né, para a gente ver que quando a gente fala hoje de equipamento 128, eu trabalho em aparelho de 128 canais, né? Esse aparelho de 128 canais ele foi lançado em 2007, cara, para vocês terem ideia, como é que a gente está atrasado a nível internacional de equipamentos, né? Então, hoje a gente está em 2021 e a gente está falando de aparelho de 128 canais, né? Parece que a gente está trabalhando numa Ferrari. Na verdade, em 2007, esse equipamento já era lançado. Em 2005, né, 64 canais, né, no Brasil. Então, a gente tem uma falsa realidade na cabeça de falar assim, hoje eu estou trabalhando aparelho de ponta. Sim, para a nossa realidade, sim, né? Então, esses protocolos, quando a gente fala de protocolos, eu sempre estudo protocolo americano, porque eu acho eles, né, cientistas, né, são pesquisadores, então eles estão à frente aí dos nossos estudos aí há algum tempo. Então, eu sempre gosto de ler, né, protocolos americanos para a gente comparar o que a gente tem usado. E, para minha surpresa, a gente não perde em nada para eles, tá? Algumas coisas eles inventam lá, né, que dão certo para eles, e a gente acaba usando aqui também um protocolo paralelo, né? E os nossos resultados têm sido muito satisfatórios. Por que eu falo isso? A gente teve pouco tempo, cerca de uns 2 anos atrás, médicos americanos, radiologistas, numa instituição, vou falar o nome, e eles compararam, né, os nossos protocolos com um deles. E, para nossa surpresa, eles ficaram. E outra coisa, elogiaram muito a parte técnica, a nossa parte técnica. É isso que me chamou muita atenção, né? Um falava português, era um indiano, falava bem português, ele ficou impressionado com a maneira que a gente lidava com o paciente, com a maneira que a gente lidava, né, em fazer o exame, com a maneira de reconstruir o exame. Então, eu tive, né, o privilégio de ouvir deles, né, o parabéns pelo trabalho que é desenvolvido aqui no Brasil, né? Então, eu achei bem interessante e, realmente, a gente não perde em protocolos para eles em nada. Ou seja, as mesmas máquinas que eles trabalham lá, o protocolo a gente tem trabalhado aqui. Então, cuidado com as nossas escolhas de protocolo, por causa da execução, porque a execução é o resultado daquilo que a gente quer do exame, tá? Então, a palavra protocolo aí, né, tem um leque de significados intensos, pode variar desde um conjunto de formalidades públicas até critérios a serem cumpridos, né, e determinados, principalmente no exame de tomografia. Uma das coisas que eu trouxe aqui também, para a gente acabar de vez com esse negócio do Smart Prep, onde eu marco quais são os pontos que a gente tem que observar, tá? Então, a gente já começa com esses pontos vermelhos aqui. Por que eu trouxe isso? Eu trabalhei com uma pessoa há tempos atrás, tá? E ele esqueceu no exame de tirar esse monitoring aqui, ó, monitoring delay, esse primeiro aqui, ó. Então, o que aconteceu?
era um exame de TEP, ele não observou, por isso que mexeram no protocolo, ele ficou um pouco chateado, né? Ele não percebeu que o Smart que ele puxou, eu também não sei se ele puxou o protocolo errado também, tá? Pode ter acontecido isso, que é muito difícil a gente mexer no protocolo. E só foi disparado depois de 10 segundos, ou seja, contaminou o exame, nem para arterial ficou o exame. Aí eu fui ver os parâmetros, tá? Então, esse monitoring, né, delay aqui, dependendo do exame, principalmente se for TEP, deixa ele em 0, tá? Esse monitoring ISD, eu também costumo deixar com 1 segundo, tá? Que esse é aquele intervalo, corta, espaço, sequencial. E outra coisa também, se você for fazer, né, monitorando, você tem que conhecer o enhance, tá? O threshold. O que é isso aqui? Aqui está com 50. Vamos botar lá. Esse ROI aqui, ele está ali no tronco da pulmonar, tá? Então, isso aí marca a densidade do local onde que o ROI está localizado. Então, se você coloca com 50, você tem que ter conhecimento, tá? Do que a máquina ela pode te proporcionar em relação a disparo automático, tá? Monitoring. Se for só, né, só para você ver o gráfico, né, sem colocar ele automático, show de bola. Você coloca lá 50, que para mim não faz sentido nenhum, você deixar com 50, com densidade praticamente de sangue. Aí nós temos que saber qual é a densidade de sangue, né? Está próximo, em torno de 35. Então, e o GE tem um negócio importante. As pessoas acham que vai botar 50 ali e vai disparar. Não, só vai disparar se tiver uma classificação e dispara. Básico. Isso em qualquer equipamento. Mas o GE ele tem uma particularidade, né, porque eu trabalho com o GE há muito tempo, que ele só vai reconhecer se ele tiver mesmo colocando 50 e o sangue tiver densidade próxima a 50, ele só vai disparar se ele chegar a entender, né, que o realce tem que haver algum tipo de realce de contraste e chegando a 80 que ele começa a subir o gráfico, tá? Então, se eu botar 50 ali, não importa, ele só vai disparar se ele entender, tá, que 80 é o threshold de segurança que ele vai disparar. Isso foi o que eu entendi, né, do que eu li dentro do manual. Eu botei 50 ali, não faz sentido. Então, coloca 100, tá? E fica observando o gráfico. Dependendo do equipamento, tá? Você vai ter que botar 60, 70, 80. Mas tem que entender que ela tem né? Ela tem que entender que vai sujar de contraste ali. Senão, não faz sentido. Você coloca ali a densidade é 80, vai disparar. Então, esse threshold aqui, eu acho importante, é que nem aquela galera da Philips, que gosta de botar o ROI fora, né? Porque não confia no monitoring automático. Então, também não faz sentido não usar, né? Se está ali é para ser usado. Às vezes eu acho que é uma galera que, eu aprendi assim, vou botar assim, e realmente a gente fica numa dúvida, cara. Quando você coloca e ele dispara para não estragar teu exame, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: começa a fazer isso nos exames trifásicos, na fase arterial. Coloca lá o ROI, coloca, se for para 16 canais, coloca 120 de threshold e coloca no monitor automático e começa a ver se ele respeita. Porque o exame trifásico, né, você vai pegar a fase arterial já com preenchimento, com realce de bom realce com 120, 140 de kV, ou de enhance, de kV, ó, eu falando de kV. Voltando a falar da parte de realce de contraste, onde eu gosto de bater, a minha observação é essa: fluxo de 3, tá? 3 ml por segundo, e o tempo de injeção. Então, eu tenho lá 80 ml, né, com a concentração de contraste 100%, fluxo de 3, 27 segundos. Aí eu coloquei 60, com fluxo de 5, a metade praticamente do valor de tempo de injeção com menos contraste. Ou seja, dependendo do exame, eu consigo fazer uma anjo, né, com a aquisição total, né, do tempo total em relação ao exame. Por exemplo, um TEP. O ideal aí, para mim, né, na minha
na minha visão, seria um fluxo de 5, 60 ml de contraste, dependendo do peso do paciente. A minha aquisição total de injeção, o tempo de injeção seria de 12 segundos. Então, daria para fazer o TEP aí brincando, né? Com a coluna de contraste menor, tá? Com possibilidade de não contaminar. Agora, com 27 segundos, com certeza estaria contaminando o meu exame ou estaria passando, né, do tempo, terminei o exame, estaria injetando contraste. Então, a chance de contaminar meu exame seria muito grande. O uso da bomba injetora, vantagens e desvantagens. Risco de extravasamento é uma das desvantagens. O pessoal tem medo, por isso que eu falo que tem que conhecer o teu equipamento, né? Tem que conhecer os teus acessórios, tem que conhecer o teu equipo, tem que conhecer o teu catéter. Isso tudo a gente tem que conhecer. Cara, a gente tem que sair de trás da máquina e andar mais na sala. Tudo ao redor da tua sala de exame, você tem que estar atento. É o material que você usa. Extravasou. Por que extravasou? Você tem que saber se o material, o lote do material está ruim, tem que identificar, né? Qual material o pessoal sempre reclama. Até às vezes, sem querer, enfermagem troca na bomba de 2 cabeças, contraste com soro, eles invertem, né? E acaba, né, te trazendo um transtorno em relação ao teu planejamento de exame. Então, levanta um pouquinho, começa a circular para você entender o funcionamento do teu serviço, principalmente quem está chegando. Eu faço isso há 22 anos, então estou sempre trocando ideia com a enfermagem, com o médico, olhando, sempre dando uma olhada na bomba, por que ela para às vezes, qual o funcionamento. Quando vai a application lá, eu faço várias perguntas. Vantagens: padronização na injeção, uniformidade nos estudos dinâmicos, precisão nos tempos de protocolo de exame. Por que eu trouxe essa referência? Porque o pessoal sempre me pergunta se dá para fazer anjo, injetando na mão. Dependendo da anjo, sim. Agora, tem que ter braço. O pessoal tem que perder, né, muito pouco tempo na troca de seringa. Dá para fazer? Dá. Mas é o seguinte, tem que ser um homem bom, injetar aí dentro do tempo, principalmente se for anjo, né, arterial, dentro do tempo dos 20 segundos, no máximo 25 segundos, a quantidade de injeção de seringa. O maior problema disso, né, é a troca da seringa, aquele vácuo que fica entre uma seringa e outra. Essa é a minha preocupação, né, que aí você não tem uniformidade na injeção. Mas muita gente faz e tem os resultados positivos. Os colegas mandam aí os resultados, injetei na mão, cada exame lindo. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de injetar na mão, fazer anjo na mão. Injeção manual, o uso da injeção manual tem vantagem, você, né, tem mais segurança na injeção, consegue ali, né, trocar ideia com o paciente, problema maior, né, a injeção é segura e controlada, desvantagem é o tempo, não há injeção de contraste contínuo, né? Então a padronização do exame ela pode ficar um pouco, né, prejudicada. Por exemplo, aqui, ó, trouxe esse slide aqui que eu acho de extrema importância. Por quê? Nós temos dois tipos de arterial aqui. Um arterial precoce, tá? Num tempo de 15 a 20 segundos, e um arterial tardio, que a gente fala entre 25 a 25 segundos. Então, quando você coloca o ROI, você já vê a diferença, né, de densidade das estruturas aqui no fígado, né, até mesmo na aorta. Aí aqui você já vê o baço, né, no exame mais tardio, ele já começa a ficar uma densidade diferente da de 15 segundos. Então, a gente tem que começar a observar o seguinte, aquela aquisição que eu estava falando para vocês, de diminuir dependendo do que você queira ver. Para anjo, você diminui a coluna e para o exame trifásico, de repente, você abre essa coluna de contraste em torno de 25 a 35. Então, o que seria um exame arterial para anjo? Um exame praticamente dentro da letra A, um pouco mais precoce que o outro, dentro dos 15 segundos. Então, o tempo de exame, né? Qual seria o ideal? Arterial. Então, a gente tem que ver, tem que seguir o que está no protocolo, né, do exame, na indicação do exame. Se é para estudo trifásico, em torno de 25 a 30 segundos, dependendo do equipamento que você vai trabalhar, tá? E se for para o arterial
mais precoce para anjo, a gente fica dentro de uma coluna de contraste menor, mais rápida a coluna de contraste, então para um exame mais rápido. Tá? Já no estudo portal, onde a gente já vê já praticamente todo o acesso venoso, né? Toda a parte venosa, a gente já tem um tempo de 60 a 70 segundos pós-injeção. E o tardio, né, tem uma particularidade num dos locais que eu trabalho, porque existem dois tipos de fase tardia para mim, né, que é a fase para fígado, né, e para o trato urinário. Então, dos locais que eu trabalho, eles fazem com 300 segundos para tudo. Então, uma vez eu perguntei ao médico, pô, mas esse estudo aqui para fígado, de repente essa lesão aqui, aí eles começaram a mudar, não, você tem razão. Então, às vezes é legal você trocar ideia com o médico, né? Porque às vezes o protocolo é da casa, ele nem se atentou, né? E dependendo do estudo, você tem que mudar. Você pode direcionar o estudo para o médico, sim. Então, o médico faz parte da tua equipe. Então, e você faz parte da equipe dele também. Então, se você tem conhecimento, tem até a questão do seguinte também, por exemplo, eu gosto muito de estudar, né, protocolos. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu vejo de diferente e eu quero fazer, eu troco ideia com o meu médico. Poxa, eu posso fazer um exame assim para a gente ver se melhorou o resultado? Isso sempre vai ser bem-vindo no meio da equipe, quando você traz algo, né, para colaborar em relação ao diagnóstico daquele paciente, então, ou algo novo. Então, quando surgiram a perfusão miocárdica, estudo de perfusão do crânio, de outras regiões, né, de outras estruturas anatômicas, foi um avanço do caramba. Então, foi troca entre médico e técnico. Então, isso ficou legal, deu uma abertura para a gente poder estudar mais e discutir um pouco mais com eles, na discussão em relação, né, à aquisição do exame. Então, a melhoria do diagnóstico para ele também, em relação, né, ao exame, vai depender da gente também. Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento e essa troca é importante. Teste bolos, ou bolo de teste, ou time bolos, isso aí é uma aquisição que eu uso muito em aparelhos de 16 canais para baixo, tá? Em 64, 16 para cima, a gente já usa mais o Smart, né? Mas em alguns locais teve só para vocês terem uma ideia, eu estava ensinando uma colega de trabalho no 128 canais usar o time bolos, né? E ela ficou admirada, ela falou, poxa, dá certo. Eu falei, sim. Isso dá certo para qualquer tipo de aparelho, não é só o 16, é mais indicado para aparelho 16 para baixo, porque a velocidade de mesa e de rotação ela é menor. Então, para você pegar o tempo dessa máquina, o mais indicado é você fazer o time bolus para você saber, né, a identificar o teu tempo de rotação e de mesa para determinados exames. E uma das coisas que eu falo para o pessoal é não ter medo de fazer cálculo. Então, você tem que ter conhecimento daquilo que você faz dentro do teu equipamento. Onde está essa ferramenta do Time Bolus e começar a entender essa ferramenta. Os resultados vão melhorar com certeza, às vezes até melhor do que o Smart Prep. Tá? O Smart Prep, você vê ali a chegada de contraste e realce na imagem de referência, você dispara manualmente. O time bonus, você escolhe a imagem, faz um cálculo de 15 a 20 ml de contraste, para a chegada de contraste chegar naquela região e você fazer o cálculo em cima dos cortes. Então, quando a gente chega nesse nível de fazer né, cálculo, é porque a gente já domina tudo, entendeu? Já domina o smart, já domina o monitor, já domina o bônus teste, que é o fantasma de todo mundo. Porque tem que sair de um padrão que você tem que fazer cálculo. E o cálculo, ele é essencial para tudo, entendeu? Para a quantidade de contraste que você vai fazer. Ah, vou usar mais 20 ml, mas você vai ter, né, uma precisão no teu exame melhor do que, de repente, no smart. Tá? Então, eu defendo muito time bolos. Tem muita gente que torce o nariz quando a gente fala de time bolos, mas eu acho que é o exame mais preciso quando você sabe usar essa ferramenta. O Smart Prep é um recurso que permite monitoramento em tempo real do realce de contraste, né, intravenoso,
e uma seção particular da anatomia, né? O fluxo de contraste é monitorado a varredura de baixa dose, a maioria de 40 mA, até que o realce de contraste atinge o ponto preferido e o operador inicia a prescrição da varredura. Eu tenho um certo receio em relação a esse tipo de... Não é receio, né? Uma observação. Porque, tipo assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondam aí. Se você não entra na sala e a enfermagem não fala para você que o acesso é femoral e você marca a tua TEP ali na bifurcação da canina, esperando a tal da veia cava superior brilhar, o que vocês acham que aconteça? Responda aí para mim. A veia cava superior nunca vai preencher, nunca vai ter realce, porque não tem refluxo, entendeu? Não existe refluxo. Então, quando você bobear, a pulmonar já está com realce e você está esperando a veia cava superior. Simplesmente porque você não entrou na sala e trocou ideia, a enfermagem não te passou que o acesso era femoral. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de marcação, principalmente pelo smart, que você quer ver a chegada de contraste chegando e quer, né, disparar manualmente, e, de repente, numa dessas, você toma a calça riada. Já aconteceu comigo? Sim. Assim que eu cheguei no Barrador, retornando ao Barrador, aconteceu comigo. A Marcelinha estava na sala, e foi bem legal, que foi o seguinte, eu estava tão atento, né, na minha marcação, que quando eu vi, e era a sorte que eram 128 canais, e quando eu vi só sujar o tronco da pulmonar, e eu estava esperando justamente a veia cava brilhar, eu disparei, que eu estava mostrando a ela, eu disparei. E a sensação foi o seguinte, o médico falando, ainda bem que você, estava atento, que senão a gente ia perder esse exame. Aí o médico, o radiologista, estava do lado observando a gente fazendo o exame. Então, a importância da gente saber, né, o tempo ideal, e estava esperando a veia cava superior, justamente para mostrar qual é que dava para fazer. Foi justamente nesse dia que eu ensinei o time bônus, que eu ensinei o smart, que eu ensinei o monitoring, os 3 métodos. E numa dessa quase que eu fiquei vendido. A sorte que o exame ficou, né, ficou padrão, ficou um pouquinho contaminado, chegando ali um pouco de contraste no ventrículo esquerdo. Então, cuidado aí com esses pontos de observação aí da veia cava, tá? Tem as suas particularidades, onde que eu devo marcar, qual tipo de exame que eu devo fazer. Eu digo para vocês o seguinte, comecem a usar, né? Depois eu vou ler aí os comentários aí, tá, gente? Tem 3 perguntas ali, eu vou ler depois, senão eu perco o foco. Tentem começar a usar, sabe o quê? Essa ferramenta do ROI, nos exames trifásicos, no arterial. Coloca o ROI lá com 25, coloca o HU lá em cima, vai vendo se ele dispara mesmo, fica atento se ele vai disparar automaticamente, com o dedinho ali fala com o paciente, tá? Para ver se a tua ferramenta trabalha, se ela trabalha bem. Eu ouço vários colegas falando, pô, Edu, tem vez que trabalha, que dá certo, tem vez que não dá certo. Aí tu tem que ver o que está acontecendo aí, porque se dá certo uma vez, tem que dar certo na outra. Então, de repente, você começa a mexer num parâmetro, esquece e não mexeu no outro, começa a observar isso aí. Então, aqui a gente tem o exame sem contraste e o exame com contraste. Como é que o contraste ele ajuda muito na identificação de lesões? Então, a gente tem que sair daquela mesmice de falar assim, pô, esse médico pede contraste pra caramba. Eu já saí disso há muito tempo, parei de me estressar. Pô, esse médico aí pede contraste a benção. Cara, o contraste ele ajuda, ele dá realce. Então, sai dessa neura. Tem que usar contraste para tudo. Então, a gente tem aqui uma lesão ela sem contraste e com contraste. Tá? E outra coisa que eu falo pra caramba, na hora de vocês fazerem a reconstrução, tem que entender um pouco de espessura de corte, um pouco de espaçamento de incremento. Se você quer melhorar os seus resultados, tem que saber usar, tá? A tua espessura de corte, a tua colimação e o seu incremento. Isso vai te ajudar bastante a melhorar os resultados. Tem gente que me manda assim, Edu, eu cortei aqui 5 com 10, cara. Falei, cara, 5 com 10, como é que fica a tua reconstrução? Tá aí, ó, 5 com 10, eu fiz para vocês, né, darem uma olhada, qual é o melhor, 2 com 2, né?
foi o melhor resultado. Então, eu acho engraçado quando as pessoas me ligam e falam assim, pô, aí eu pergunto, tu usou quanto de espessura para fazer essa reconstrução aí? Que fica um negócio muito grotesco, né? E às vezes as pessoas se perdem num simples detalhe. Se você tem um aparelho multislide, se você tem uma combinação, né, numa combinação de detectores, né, no local de varredura, né, de colimação máxima, se você não sabe, né, a combinação dos detectores, você está vendido. Né? Então, você tem que saber qual a colimação mínima dos seus detectores, né, a capacidade de cobertura dos seus detectores, para você ter um resultado, né, positivo nas suas reconstruções, senão vai passar batido. É o que eu falo, né? Quando você tem o entendimento da física, né, do hardware, do software, né, do entendimento do teu exame, cara, isso vai te ajudar e muito. Ah, quem está começando agora? Cara, não interessa. Quem está começando agora, ele vai aprender como funciona. Eu aprendi, todo mundo tem como aprender, mas tem que saber o seguinte, isso aí é o resultado das tuas reconstruções, MPR, né, volume render, 3D, por aí vai. Então, começa a entender que dentro do teu protocolo de exame, não tem só o KV ou o MA, tem espessura de corte, tem incremento e tem algoritmos também para vocês fazerem a reconstrução. Por exemplo, muita gente me pergunta com qual algoritmo que eu faço a reconstrução das minhas reconstruções em VR. Cara, eu uso para partes moles, tá? Eu uso soft, eu uso standard, tá? Nunca uso algoritmo duro, né? Que deixa muito ruidoso a minha reconstrução. Então, aqui é o bizu que a gente deu semana passada. Ah, Edu, como você consegue atingir suas reconstruções, teu tempo ideal de exame de anjo? Fluxo, tempo de injeção e o tempo de aquisição. Cálculo, simplesmente cálculo. Trabalho, quem viu, né, quem teve a aula semana passada, viu que eu trabalho sempre em cima de fluxo, tempo de injeção e tempo de aquisição. Bati nessa tecla o tempo todo, semana passada. Essa aula está lá no YouTube. Então é isso. Seja você referência naquilo que você faz. Conhecimento e busca são fatores que podem mudar a sua história, dependerá das suas escolhas. Thank you. Isso aqui eu botei também só para sacanear meus filhos hoje, né? Fiquei com eles hoje. Aí, a brincadeira que eu fiz com eles, eles ficaram zangados. Eu falei, ó, quando vocês me veem, ó, chegando, o que, é que vocês fazem? Gabriel, um dos meus filhos, Miguel, sou Miguel. Gabriel, sou Miguel, arruma tudo aí que o papai está chegando. É mais ou menos isso. Foi só uma sacanagem com eles. Eles ficaram bravos pra caramba comigo hoje. Estão lá no quarto, lá zoando lá. Eu falei, não, nem aparece hoje. Beleza, gente? Deixa eu virar aqui, deixa eu ver as perguntas de vocês. Estou muito resfriado, tá? Desculpa aí. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Ih, rapaz, não tem pergunta. Na verdade, a pessoa estava querendo participar. Foi o Jô Santônio, acho que é José Antônio. E o Bezerra Silva Nelson. O pessoal queria participar. Só mandar aí de novo, né? Quem quer entrar aí. Estou muito constipado, estou com o nariz constipado, não. Estou muito gripado, muito entupido. Tomar um remédio para febre, gente. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Não vai ficar salvo aqui a aula. A aula vai ficar salva lá no YouTube. E o esquema é o seguinte, né? Eu sempre